ES News Especial. Oferecimento Restaurante Valentina. O ES News Especial está no ar com os destaques da semana. Congresso discute judicialização da saúde. Quando você desvia recursos para atender a judicialização, você direciona recursos para isso, você está deixando de direcionar para outras políticas. Audiência pública discute segurança na Praia da Costa. É o caminho para a gente buscar aí, pelo menos a redução desses níveis de violência aqui no bairro da Praia da Costa. Você vai saber por que o IFES de Vitória se tornou a melhor escola pública do país. O mesmo professor dá aula para o ensino técnico integrado e dá aula também na pós-graduação. Agora, no ES News Especial. Vitória sediou esta semana o 3º Congresso Brasileiro Médico e Jurídico. O objetivo é discutir a judicialização da saúde e seus efeitos na atividade profissional e na qualidade do atendimento à população. O Congresso reuniu representantes das entidades médicas, os departamentos jurídicos de planos de saúde e hospitais e procuradores de governos e prefeituras. Quando você desvia recursos para atender a judicialização, você direciona recursos para isso, você está deixando de direcionar para outras políticas. Então esse debate é um dos mais importantes na saúde no Brasil hoje. E esse congresso é importante porque é o encontro da justiça com a saúde e é um momento ímpar, que é um congresso brasileiro e que, na verdade, o Estado se sente honrado em receber tantas autoridades, tantas pessoas importantes nesse congresso para discutir a questão desse entrosamento da saúde com a justiça. A audiência pública discute segurança na Praia da Costa. Presidida pelo vereador Ricardo Chiabai, a audiência foi uma oportunidade para que os representantes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Guarda Municipal explicassem aos moradores os números da violência num bairro com mais de 35 mil habitantes. Essa é a primeira de muitas audiências públicas que serão organizadas na cidade. E a partir do momento que você coloca as autoridades que têm expertise nessa questão de segurança, que são as polícias envolvidas e a prefeitura, juntamente com a experiência que da comunidade na rua, no dia a dia da rua, e há essa troca de experiências, de informações, eu acho que é o caminho para a gente buscar aí, pelo menos a redução desses níveis de violência aqui no bairro da Praia da Costa. Olha, eu estou aqui com uma publicação, Espírito Santo, Brasil, um excelente lugar para se trabalhar, investir e viver. A gente vai mostrar aqui em detalhe para você essa capa, não é isso? E é o assunto, digamos, é um assunto bom para a entrevista especial dessa semana com o secretário Zé Eduardo Azevedo. Tudo bem, secretário? Tudo bem, mesmo? Prazer estar aqui com você. Como eu costumo dizer, belê, né? Bom, secretário, vocês estão divulgando o Espírito Santo num momento que muita gente treme de medo de investir. O que o Estado oferece de tão especial assim para quem quer investir num momento como esse, de crise, de um país onde as finanças estão encolhendo, as empresas estão reclamando? O Espírito Santo, nesse momento, é uma boa? Olha, Giovanni, o Espírito Santo é um dos melhores estados brasileiros em termos de posicionamento estratégico para se fazer investimento. Evidentemente que um momento como esse que nós estamos passando, de crise econômica associada à crise política e uma crise de desconfiança, afeta toda a economia e todos os estados brasileiros. E nós também aqui no estado estamos sofrendo com a redução de demandas de novos investimentos. Isso é natural. No entanto, assim, nós temos uma perspectiva positiva em relação ao presente e ao futuro. Ao presente porque nós temos também alguns setores que estão com novos horizontes, especialmente, por exemplo, com a subida com a desvalorização do real. Isso facilita o setor de exportações, por exemplo. Então, alguns setores no Espírito Santo que trabalham com essa área estão vivendo um momento com novas expectativas.
E uma outra questão importante é que o Estado do Espírito Santo tem uma agenda de longo prazo, é um Estado que tem um grau de organização diferenciado em relação aos Estados brasileiros. Já no início desse ano, com a perspectiva da crise, o Espírito Santo fez o seu ajuste fiscal de uma maneira correta, adequada, preservando o equilíbrio fiscal e preservando ainda uma capacidade de investimento com recursos captados, é verdade, porque a capacidade de recursos próprios hoje está exígua, mas assim, realocando essa capacidade de investimentos para aqueles projetos que são estratégicos para o nosso desenvolvimento. Melhorar a nossa infraestrutura, melhorar a nossa logística, melhorar a qualidade da educação, todos os elementos importantes para o desenvolvimento do Estado. Agora tem um componente aí que eu queria saber de você, qual o grau de importância dele, que é o ambiente político. O ambiente que existe hoje no Espírito Santo e a credibilidade de uma equipe que durante 2 governos teve gestões assim muito bem avaliadas. Evidentemente que isso faz uma grande diferença, né? A começar pelo governador Paulo Artung, que hoje é uma personalidade que trata os temas nacionais com tamanha responsabilidade, que é sempre convocado para reuniões importantes no Brasil. A nossa agenda de trabalho é reconhecidamente uma das melhores agendas hoje dos governos estaduais, porque prioriza aquilo que nós precisamos para o país: recuperar a confiança, regras mais estáveis, responsabilidade de gestão, meritocracia, busca de agendas que melhorem a nossa competitividade, seja no Estado, seja no país, que são os elementos que estão faltando hoje no cenário nacional. Quer dizer, eu acho que o Brasil hoje precisa recuperar a credibilidade e a confiança, e isso se dá com a organização da gestão pública, o equilíbrio fiscal, a responsabilidade fiscal, se dá com capacidade de investimento e saber usar bem as ferramentas que o setor público tem no sentido de criar condições e criar um ambiente favorável ao desenvolvimento. Linhas de financiamento, incentivos fiscais, políticas de desenvolvimento, simplificação das nossas regras e do nosso sistema, seja tributário, seja de implementação de novos negócios, porque isso encarece o Brasil, e uma agenda grande e importante na área da infraestrutura e da logística, que é um ponto relevante para que a gente possa ser mais competitivo enquanto Estado e enquanto país. Quando vocês assumiram, vocês ficaram um pouco assustados com o que viram? Porque eu lembro que houve uma certa dificuldade na transição. Então, aquilo que deveria aparecer de informações durante o período de transição acabou surgindo depois da posse, né? Então, vocês tiveram que colocar uma lupa sobre a situação do governo nos primeiros meses, né? E houve uma mistura ali de medo, pessimismo e susto, né? Pelo menos ouvindo o governador Paulo Artung, a gente tinha essa sensação: pô, esse pessoal aí está assustado com o que está vendo. Mas esse período aí já passou, vocês estão mais seguros, mais confiantes, já têm total controle dos números, já fizeram planejamento estratégico. Que momento é esse que vocês estão vivendo no governo? Olha, evidentemente que um primeiro momento é um momento de constatação, né, e de verificação da real situação do Estado. Nós perdemos capacidade de investimento no Espírito Santo, perdemos poupança, que era importante do ponto de vista da transição desses momentos mais críticos, e esses fatores vieram combinados com uma baita crise, né, do ponto de vista do nosso país, uma crise econômica e uma crise política que nós estamos vivendo. No entanto, assim, o governo do Estado sempre, e o governador sempre teve essa conduta juntamente com a equipe, quer dizer, o objetivo nosso principal é trabalhar para que o Estado possa retomar crescimento com sustentabilidade e possa passar por esse período que nós estamos passando de transição e de dificuldades de maneira organizada, né? E, eventualmente, nesse período, buscar fazer da melhor maneira possível uma política de investimentos e uma política de atração de investimentos que permita o Estado preservar os seus empregos, ou a maioria dos seus empregos, mas, ao mesmo tempo, também ganhar competitividade para que, no futuro, passada essa crise, o Estado possa sair na frente.
Isso quer dizer que, saindo da crise, nós precisamos ter o Estado organizado com capacidade de investimento e precisamos, nesse período de transição, nesse período que nós estamos vivendo hoje, ganhar fatores de competitividade. Nós estamos trabalhando dentro do Estado na busca de uma agenda de simplificação, de desburocratização, trabalhando também junto com os municípios para que joguem luz nessa agenda, para que a gente possa ser mais competitivo. Como eu falei, buscando alocar os recursos que nós temos, que são limitados, mas também em obras e investimentos que deem mais competitividade para o Estado e usando da melhor maneira possível as ferramentas que nós temos para atração de investimento. Diplomacia ativa, a credibilidade que o Estado tem, a localização geográfica extraordinária que o Espírito Santo tem e as nossas ferramentas de políticas operacionais de incentivos fiscais, que é uma das melhores do Brasil, porque é transparente, organizada, e políticas também de financiamento, articulando a nossa capacidade de financiamento das nossas instituições estaduais, o Bandes, o Banestes, mas articulando também com os outros atores nessa área, como o Banco do Nordeste, como o BNDES, para que a gente possa também sustentar em termos dessas ferramentas aqueles investimentos de ampliação e investimentos que queiram vir para o Espírito Santo. Bom, você falou em duas coisas aqui que são incentivos e financiamento também. Deixou uma sugestão para o próximo bloco, pode ser? Perfeito. Nos governos anteriores, Paulo Artung procurou incentivar. Ele falava muito em descentralizar o desenvolvimento e oferecer incentivo para que empresas, por exemplo, se instalassem mais em regiões como o noroeste do estado, que vivia uma carência de oportunidade muito grande, e algumas regiões também lá mais para o sul, sudoeste, se não me engano. Eu queria saber se isso volta com o retorno de Paulo Artung ao governo, mas vamos deixar isso para o próximo bloco, ok? Perfeito. No próximo bloco, a gente volta com esses assuntos que eu acabei de citar. Pessoal, tá todo mundo falando sobre economia de água, não é mesmo? E nesse tempo de escassez, é importante a gente se conscientizar. Por isso, a Prefeitura de Cariacica lançou uma ideia super criativa para monitorar o consumo de água em casa. É o aplicativo do projeto Água Viva. Com ele, fica muito mais fácil saber quantos litros de água a gente gasta no banho, lavando louça, roupas e outras atividades do dia a dia. E para baixar o aplicativo do projeto Água Viva é simples. Quem tem celular com Android é só baixar pelo Google Play e quem usa iPhone pela loja virtual da Apple. Olha só, eu vou simular aqui que eu estou escovando os dentes. Aí é só apertar o play que o contador começa a registrar quantos litros de água eu gasto com essa atividade. É o máximo, né? Essa é uma iniciativa pioneira da Prefeitura de Cariacica para conscientizar todo mundo a economizar água. Baixe agora mesmo Projeto Água Viva. Consciência no consumo, economia na conta. Você vai ver a seguir no ES News Especial. Você vai saber por que o IFES de Vitória se tornou a melhor escola pública do país. Na coluna de hoje, nós vamos abordar o pacote de medidas anunciado pelo governo federal para ajustar a tão debilitada economia brasileira. Mais uma vez, a equipe econômica da presidente Dilma, liderada pelo ministro Levi, apresenta um pacote de medidas que, do meu ponto de vista, é muito paliativo e que não vai resolver, na essência, o problema do Brasil. Novamente, estão buscando aumento de impostos. Chega, basta. A sociedade brasileira não aguenta mais aumento de impostos. A volta da CPMF, espera-se, que nem passa pelo Congresso, que seja vetado, que os deputados nobres congressistas não aprovem essa medida que, do meu ponto de vista, é tão temerária. Nós temos 40% de carga tributária. É uma das maiores arrecadação tributária do mundo. Então não há espaço para aumento de tributos. E o pacote anunciado de cortes de gastos é muito paliativo. Dificilmente vai conseguir ajustar a nossa economia na meta que está sendo estipulada, de um superávit primário de cerca de 0,7% do nosso PIB. Então, o ministro Levi e toda a equipe econômica do governo federal, é preciso que sejam apresentadas soluções inteligentes, sem onerar, como sempre fazem os governantes, infelizmente, do nosso país, toda a sociedade. A sociedade não aguenta mais aumento de impostos. Que venham com propostas mais inteligentes.
Essas são as dicas dessa semana. Até a próxima semana. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. E como sempre digo, vamos em frente. Muito bem, voltamos. Estou conversando com o secretário de Estado de Desenvolvimento. Eu me atrapalhei aqui que eu ia falar do desenvolvimento, mas é de desenvolvimento. Está escrito aqui, Isso. é coisa muito óbvia, né? Mas, secretário, antes da gente falar de incentivos e financiamentos, o Espírito Santo é um estado assim privilegiado em termos geográficos. Ele está situado num lugar no Brasil que ele é acesso através dos portos e depois a estados enormes como Minas, ao Nordeste, aos demais estados do Sudeste. Quer dizer, logística e distribuição devia ser a nossa praia em termos econômicos, né? E parece que há um esforço da Secretaria de Desenvolvimento nesse sentido. Estou certo? Perfeito. Uma das alterações que o governador efetuou na distribuição das atividades dentro das secretarias, logo no início do governo, foi transferir essa parte da logística para a Secretaria de Desenvolvimento. Ela estava localizada antes na Secretaria de Transportes. Óbvio que nós estamos trabalhando junto com a Secretaria de Transportes, mas a intenção foi tratar o tema da logística dentro como uma ferramenta para o desenvolvimento. Né? E isso foi um movimento que foi feito logo no início do governo e nós estamos trabalhando de forma bastante intensa nessa área. Procuramos criar uma agenda de acompanhamento intensivo daqueles projetos estratégicos que nós temos para o Estado, que não são de responsabilidade direta do governo. É o quê? Duplicação das nossas rodovias, ferrovia, exatamente. Todo esse conjunto. Transporte aéreo de cargas. Também, todos. Assim, criamos um modelo de acompanhamento intensivo desses projetos e estamos assim, municiando o governador, juntamente com a bancada federal, para que a gente possa ter uma atuação mais efetiva nessa área. Acho que conquistamos algumas coisas importantes nesse primeiro semestre. Eu vou destacar 3 delas, se você me permite. Pois não. A primeira delas foi conseguir fazer a alteração da poligonal do Porto de Barra do Riacho. Essa alteração da poligonal liberou o espaço para os investimentos privados que estão previstos para aquela área. A ampliação de Porto Céu, que são 5 etapas, e vai permitir futuramente a operação de diversas cargas naquele porto, criar condições para a operação com grandes navios, que é a tendência mundial hoje, né, os grandes navios operando num volume de custos muito menor do que operam os navios menores e condição de conexão aí com o mundo inteiro. Um novo terminal portuário ali na região, que é chamado Imetame, é um projeto que inicialmente nasce com a vocação de prestação de serviço para a área de petróleo. Com as previsões dentro dos prazos? Tudo tranquilo? Com as previsões, com todas as previsões dentro do cronograma, expectativa que a gente comece o ano que vem essas intervenções, para que em 3, 4 anos a gente tenha consolidado ali um outro patamar naquele complexo portuário naquela região. O Espírito Santo deve se transformar no estado mais portuário do país, talvez já seja pelo número de portos, né? O Espírito Santo tem uma tradição de operação portuária muito boa. Nós temos boas empresas prestadoras de serviço, nós temos bons portos, mas a nossa estrutura portuária mais robusta está muito voltada para minério e placa. Nós precisamos melhorar a qualidade dos nossos portos e da operação portuárias para cargas gerais, porque essa operação de cargas gerais, e aí eu digo questão de automóvel, container, enfim, outros produtos, essa questão nos torna mais competitivos, seja as empresas localizadas aqui no estado, seja para a prestação de serviços para outros estados, centros de distribuição, enfim, ela abre um leque maior para o nosso estado. E um superporto? Olha, nós achamos que os investimentos privados previstos, eles terão condição de suprir essa necessidade. Eu falei de Porto Céu, nós temos o Porto Central no sul do estado, o Presidente Kennedy, que avançou bastante nesse primeiro semestre também, tem boas perspectivas de ocorrer nos próximos anos, e as melhorias aqui no sistema portuário de Vitória. O governo federal botou um pé atrás. O superporto, ele é um projeto que estava muito alicerçado em investimento público.
com essa restrição de investimento público do governo federal que nós estamos vivendo, não dá, né? Nós acreditamos que ele não tem uma perspectiva de curto prazo, mas nós acreditamos que desembaraçando as limitações para os investimentos privados, esses investimentos privados poderão suprir essa necessidade do Estado na área portuária. Então eu destacaria, assim, no aspecto portuário essa vitória, ela é importante para nós, as audiências públicas da Ferrovia 118, que entrou no programa de logística do governo federal, está em fase agora de modelagem, essa ferrovia interligando o Espírito Santo com o Rio vai nos conectar com toda a malha do Sudeste, e entendo também que a integração, a conexão aí da BR-262 dentro do Programa Nacional de Logística, que está numa fase agora de elaboração de modelagem. São 3 elementos importantes, junto com o aeroporto de Vitória, que podem dar um patamar de logística melhor para o Estado e fazer valer essa diferença que o Espírito Santo tem de ter uma localização geográfica privilegiada, como você bem colocou no início. O aeroporto, inclusive, que já entrou agora num outro ritmo, né? O pessoal Esperamos já começou que, a contratar. esperamos que não falte recursos para um andamento bacana, bastante aí positivo dessas obras. Agora, falando de investimentos e financiamentos e incentivos fiscais, vocês estão procurando direcionar esses incentivos para aquelas áreas menos assistidas, digamos assim, como foi uma prioridade no governo anterior de Atung? Olha, nós trabalhamos assim, com a agenda de incentivos que é disponível para os investimentos que vêm para o Estado. Evidentemente que, dada a característica do investimento, ele pode ter um volume maior de incentivos, se ele for um investimento que ancore outros investimentos, e, evidentemente, que vá para regiões que estão mais carentes de investimentos. Essa é uma diretriz da política de atração de investimentos na área de incentivos fiscais. Evidente que essa questão de incentivos está toda sobre uma análise agora e uma reavaliação, já que uma das pautas do governo é a reforma tributária, e isso vai tratar diretamente com esse assunto. A nossa secretária Ana Paula está acompanhando esse assunto de perto em Brasília, e essa discussão aí ela conecta com a nossa política de incentivos. Nós temos que estar atentos para isso também, para que os estados brasileiros, e especialmente o Espírito Santo, aqueles estados que têm menos infraestrutura, possam ter mecanismos de incentivos para poder atrair investimentos, né? E a questão dos financiamentos, nós lançamos agora no primeiro semestre a nova política operacional do Bandes, que faz a conexão com o nosso plano de governo. Nós temos imagem de uma, desculpe te interromper, Zé Eduardo, mas nós temos imagem aqui de uma subida ao morro lá do presidente do Bandes, mostrando a pousada do Chico Lessa. Rapaz. Exatamente, esse já é resultado. Até se der para mostrar um sobe-som do Chico Lessa tocando uma viola, um violão, onde vai ser a sacada de uma das suítes da pousada lá no morro, no Jesus de Nazaré. Dá para mostrar aí? Vamos mostrar um trechinho então. Fiz um barraco no morro, lá fui morar, debruçar naquela vista, vivi acenando a turista que passava de navio no rumo do mar, e por anos a fio eu sonhei viajar. Essa iniciativa, que novidade é essa? Né? Essa iniciativa, ela faz parte da nova política operacional do Bandes que foi lançada e que busca conectar a ação de desenvolvimento do Estado com as novas perspectivas também, com a economia criativa, com a economia verde, com o turismo, agroturismo, ecoturismo, financiando e apoiando esses empreendimentos que são importantes na geração de emprego e renda para o nosso Estado, né? E nós temos perspectivas nessa área importantes aqui no Espírito Santo, porque nós temos regiões de um potencial turístico enorme que nós precisamos consolidar, melhorar, avançar. Isso está conectado também com a questão de infraestrutura, saneamento básico, preservação das nascentes, preservação ambiental, e está conectado também com uma nova política de desenvolvimento que precisa ter o seu apoio nas diversas possibilidades. Nós temos a parte industrial, nós temos a parte de logística do Estado, mas precisamos também avançar na economia verde, na economia criativa, no turismo, compondo um leque
que eu acho que esse é um grande diferencial do Espírito Santo, a possibilidade de ter uma economia cada vez mais diversificada e cada vez mais regionalmente distribuída para que todas as nossas regiões do Estado, que têm eventualmente potencialidades diferentes, possam ter oportunidade de gerar emprego, gerar renda e manter a juventude, né, com possibilidades e alternativas de morar na sua cidade e poder ter a sua oportunidade de trabalho e de renda. Secretário, para finalizar, em um minuto, eu gostaria que o senhor respondesse o seguinte: o Espírito Santo tem tudo para ser? O senhor acha que vai ser a bola da vez da economia brasileira? Olha, eu não tenho dúvida que o Espírito Santo tem uma expectativa muito positiva para o futuro. Evidentemente que nós precisamos transitar por esse período que nós estamos passando hoje no Brasil, que é uma crise sem precedentes, transitar da melhor maneira possível, de forma organizada, buscando ganhar competitividade, mas o Espírito Santo tem uma característica única, quer dizer, além do seu povo trabalhador, além da população criativa que nós temos no nosso estado, nós temos um potencial diversificado de economia, um potencial diferente dos outros estados brasileiros, e nós temos uma condição governamental de parceria do setor privado com o setor público diferenciada no Brasil também. Isso faz muita diferença e isso certamente, passado esse período que nós estamos vivendo de restrição e de crise, será um grande diferencial para que o Espírito Santo desponte mais uma vez como um dos melhores estados em termos de indicadores de desenvolvimento. Quem sabe o melhor. Obrigado, secretário. Obrigado. Foi uma honra recebê-lo aqui. Obrigado pela oportunidade. Volte mais, hein? Estamos à disposição. Conversei com o secretário de Estado de Desenvolvimento, José Eduardo Azevedo. A gente volta na semana que vem com outra entrevista especial aqui no ES News. Até lá. Muito estudo com um toque de música. Essa turma faz parte do IFES, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. Quase todos chegaram aqui ainda adolescentes, como alunos. Depois da experiência, voltaram como professores para ensinar para as novas gerações tudo o que aprenderam. Como professor, 41 anos e tenho mais 7 como alunos, eu estou há 48 anos aqui nessa instituição. Eu iniciei aqui em 80, quando eu entrei aqui para cursar o curso de edificações na época. Tanta dedicação gerou bons frutos. Não é por menos que o Instituto teve o melhor resultado no Exame Nacional do Ensino Médio, o temido Enem, entre as escolas públicas de todo o país. Os nossos alunos são estimulados, diante da autonomia que tem, a buscar soluções de problemas e não privilegiar exatamente a memorização, né, dessa solução. A escola sempre deixa muito claro que ela não prepara a gente para o Enem, ela prepara a gente para o mercado de trabalho. Outra preocupação do Instituto é com a empregabilidade. Depois de formados, para onde vão aqueles que frequentaram os bancos da escola? São dezenas de programas que procuram facilitar a vida dos futuros profissionais. Um deles, por exemplo, manda uma turma inteira ficar 15 meses em Singapura, conhecendo as habilidades do setor naval. Na volta, praticamente todos conseguem uma colocação no mercado de trabalho, nos portos do Espírito Santo ou do resto do mundo. No nosso currículo, a profissionalização é muito importante. E essa profissionalização é trazer o mundo real para dentro do currículo. O professor Heraldo é responsável por um dos laboratórios do IFES. A experiência dos mestres e a paciência para ensinar mostram que os bons resultados da escola em todas as avaliações têm um segredo muito valioso. Amor. Amor por aquilo que você está fazendo. Então a gente tenta transmitir esse carinho, esse amor que a gente tem pela instituição para os nossos alunos no dia a dia. Fazer o que gosta, trabalhar com prazer. Até parece brincadeira, mas foi assim, com esse jeito de criança, que esse professor e sua turma criaram o protótipo de um carro. O pneu foi doado, a sobra de material de sucata, as laterais dele, o motor é de ferro velho, nós conseguimos doação. Então, e os alunos trabalham nele somente em horário fora do expediente de aula. A orquestra Pop Jazz, formada por alunos, faz sucesso por onde passa. A música, ela exige alguns tipos de comportamentos que não são do dia a dia, né?
Em princípio, novamente, trabalhar coletivamente requer muita dedicação em vários sentidos, né? Comprometimento, respeito coletivo, entendimento da estrutura, das normas da instituição. O sucesso não aparece somente no resultado do Enem. Nos palcos, a orquestra mostra ritmo, harmonia, repertório de muito bom gosto e entrosamento. Nesse caso, basta ouvi-la. Pessoal, tá todo mundo falando sobre economia de água, não é mesmo? E nesse tempo de escassez, é importante a gente se conscientizar. Por isso, a Prefeitura de Cariacica lançou uma ideia super criativa para monitorar o consumo de água em casa. É o aplicativo do projeto Água Viva. Com ele, fica muito mais fácil saber quantos litros de água a gente gasta no banho, lavando louça, roupas e outras atividades do dia a dia. E para baixar o aplicativo do projeto Água Viva é simples. Quem tem celular com Android é só baixar pelo Google Play e quem usa iPhone pela loja virtual da Apple. Olha só, eu vou simular aqui que eu estou escovando os dentes. Aí é só apertar o play que o contador começa a registrar quantos litros de água eu gasto com essa atividade. É o máximo, né? Essa é uma iniciativa pioneira da Prefeitura de Cariacica para conscientizar todo mundo a economizar água. Baixe agora mesmo Projeto Água Viva. Consciência no consumo, economia na conta. ES News Especial. Oferecimento Restaurante Valentino. Chegou a hora de você ficar por dentro das dicas dos filmes que estão em cartaz no Cine System do Shopping Boulevard. Começando com a estreia da semana, mais um capítulo da saga Maze Runner, Prova de Fogo. Dessa vez, Thomas e seus companheiros clarianos vão encarar um de seus maiores desafios até agora: procurar por pistas sobre a misteriosa e poderosa organização conhecida como Cruel. Sua jornada os leva até o deserto, e para sobreviver nesse mundo hostil, os amigos terão que fazer uma travessia repleta de provas cruéis e desafiadoras em um lugar totalmente devastado, sem água, comida ou abrigo. Carga explosiva ou legado. O filme mostra o início da trajetória de Frank Martin antes de se tornar transportador de mercadorias desconhecidas. Frank é contratado por Ana e suas 3 deslumbrantes ajudantes, mas logo ele descobre que está sendo enganado. Ana e suas cúmplices sequestram seu pai a fim de coagir Frank a ajudá-las a derrubar um grupo cruel de traficantes de seres humanos russos. Alimentado pela vingança, ele irá quebrar todas as suas regras e não vai parar por nada para resgatar o seu pai. Na comédia brasileira Entrando numa Roubada, o sucesso despontava na carreira dos amigos atores Eric, Laura, Alex, Vitor e do diretor Walter. Porém, todo o êxtase da pré-estreia cai por terra depois de sofrerem um grande golpe. Entregues ao esquecimento, cada um tenta levar a vida da maneira que pode. Mas a decepção e o fracasso levam o desespero e ao tudo ou nada para recuperar a dignidade e a justiça. O resultado disso? Uma roubada sem volta. Para os pequenos ainda tem as aventuras de Shao, o Carneiro e do Pequeno Príncipe. A opção é o que não falta, viu? Prepara a pipoca e vambora apreciar a 7ª arte? Te encontro lá. Shaun the Sheep, the movie.